E aí? E aí, sensei? Afinal, ninja ou samurai? Ninja ou samurai? Você acha que os ninjas eram inimigos dos samurais? Se você acha isso, então tá aí um mito que nós vamos quebrar hoje. Vem comigo. Deixa eu tirar essa máscara aqui pra gente conversar. Aí. Pessoal, vamos entender esse negócio de ninja e samurai. Muita gente manda vários comentários pra gente falando, mas é escola de ninjas e você tá vestido de samurai. Por quê? O ninja não é inimigo do samurai? O samurai não é inimigo do ninja? Não é isso que é a realidade? Não é assim que era antes? Não tem nada a ver. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas qual é a verdade por trás do mito do ninja e do mito do samurai. Para você entender isso, a primeira coisa que você tem que saber é que samurai é uma profissão. Então, assim como tem muitas profissões hoje, por exemplo, quem está me assistindo aí, você tem uma profissão, não tem? Qual é a sua profissão? Dentro da sua profissão, você tem uma religião, por exemplo? Um policial, ele pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser budista, por exemplo? Pode ou não pode? Então, essa é uma simples analogia que eu fiz para vocês entenderem a diferença, né? Não que ninjutsu seja uma religião, tá? Mas o ninjutsu está ligado a uma linha de pensamento, está ligado a uma ideia. E samurai era uma profissão. Só que o que vocês têm que entender é que os guerreiros samurais, eles vinham de uma linhagem familiar. Então aquele garoto que tinha o pai dele, que ele era samurai, ele seria um samurai porque ele seria treinado pelo pai. Então tudo vem de uma linhagem, né? Então aqueles que eram agricultores, os filhos seriam agricultores. E aí seguia a linhagem. É claro que no caso dos samurais tinha também um código, uma conduta, né? Vocês devem ter ouvido muito falar sobre o Bushido, né? Então é como se fosse assim as regras ou a forma como o samurai seria, uma regra de conduta, vamos dizer assim. Então, além de ser uma profissão samurai, para quem não sabe, samurai, a palavra samurai significa aquele que serve, ou você serve, né? Então é como um funcionário, né? Então, muitas pessoas acham que o ninja e o samurai, eles são inimigos. E na verdade não é bem assim. Por quê? Como o samurai, ele é as pessoas colocam o ninja como vilão e o samurai como bonzinho. Só que a verdade não é muito parecida com aquilo que você vê nos filmes, tá? Por quê? O samurai, como ele era aquele cara que servia um senhor, se esse senhor fosse uma pessoa dura, fosse uma pessoa má, o samurai seguiria as ordens dele. Então o samurai seguia o senhor dele, independente do que ele acreditasse, ele tinha que obedecer o senhor dele. Vocês estão entendendo? Então olha só, se o senhor do samurai fosse uma pessoa má, então o samurai ele ia fazer aquilo que o senhor dele mandava. Vai lá cobrar imposto, se não receber, mata. Era o que ele faria. Ele só seguia as ordens, então. Só seguia as ordens. Samurai é servir, né? É claro que existiam aqueles samurais que eram os ronins, que aí quando eles perdiam o senhor deles, né? Aí eles transformavam num samurai sem senhor, um samurai sem um mestre, né? Aí ele virava um ronin, né? Ele ficava aí como uma pessoa que prestava serviços, né? Para outros senhores, entende? Naquela época de guerra, era normal isso acontecer, porque muitos feudos guerreavam entre si, né? Então, assim, quando muitos feudos guerreavam entre si, então era preciso de mão de obra para ir para o campo de batalha, entende? E aí é aí que os ronins eram contratados, né? Agora, e o ninja? Onde é que entra o ninja nessa história toda? Para eu explicar para vocês, vocês têm que entender o seguinte. Lembra que eu falei que ninjutsu está mais ligado a um conceito de uma ideia? Pois é. O que significa ninjutsu? Ninjutsu significa a arte da resiliência, a arte da perseverança, tá bom? Então está ligado a algo que vem da paciência, tá? Uma característica, então. É uma característica, mas é uma linha de pensamento. Então, como é uma linha de pensamento, isso significa então que um samurai ele poderia seguir o ninjutsu? Claro que ele poderia seguir. Lembra do que eu falei?
ninjutsu é uma linha de pensamento. Então um samurai ele poderia seguir essa linha de pensamento. Eu dei o exemplo de religião, não tem nada a ver com religião ninjutsu, tá? Mas é só para vocês entenderem que uma pessoa que tem uma profissão, ela pode ter linhas de pensamento diferentes. Hoje você não tem as pessoas que são esquerda, as pessoas que são direita, né? Essas pessoas não trabalham às vezes no mesmo local de trabalho e não são linhas de pensamento diferentes? Mais ou menos isso, tá? São linhas de pensamento. Então, para vocês entenderem um pouco das diferenças, né? O Bushido, o samurai, ele tinha condutas. Então, por exemplo, para o samurai, se ele fosse desonrado, para ele recuperar a honra dele, harakiri, certo? Por quê? Era uma forma dele se redimir, dele recuperar a honra. O samurai, ele só aceitava morrer de duas formas: pela espada dele ou pela do inimigo dele. Tá? Então isso é uma morte honrosa para um samurai, e ir para a batalha não pensando em voltar. Aquele samurai que ia para a batalha pensando em voltar, ele não era uma pessoa confiável. Os próprios colegas não confiavam nele, porque todos tinham a mesma ideia, a mesma linha de pensamento. Nós vamos felizes para o campo de batalha. Por quê? A gente volta, né? Mas a gente vai para morrer. Para quem não sabe, o Yoroi é o caixão do samurai. Por isso que ele é tão bonito, por isso que você vê ele cheio de adornos aqui, ó. Porque esse aqui é o caixão do guerreiro, para quem não sabe. Então, vamos entender agora como que é a linha de pensamento do ninjutsu. Vai um pouco diferente daquilo que os guerreiros samurais do Bushido pensavam, tá? Então, por exemplo, o ninja ele não admitia tirar a própria vida. Jamais ele admitiria isso. Então o que ele fazia? Ele colocava a vida dele e a vida dos seus semelhantes em primeiro lugar. Tanto que o ninjutsu ele tem regras também. E algumas regras do ninjutsu são: você pode usar o ninjutsu para defender a sua própria vida, defender a vida da sua família ou defender o seu país. Então o ninjutsu está ligado à ideia da vida, de viver, não de perder a vida, né? Vocês entenderam, né? Então, assim, são duas diferenças básicas entre uma pessoa que não seguia o ninjutsu e uma pessoa que seguia o ninjutsu, tá? Então, o guerreiro samurai, ele poderia seguir essa linha do ninja, ele poderia. Ele não precisava ter a crença de fazer o harakiri, ele não precisava. Só que tem um grande problema aí, que agora a gente vai falar de coisas que se divergem, né? Essas pessoas que tinham essa linha de pensamento eram aceitas na sociedade japonesa daquela época, aquela época mais antiga, feudal, não eram aceitas pelaquela época. Por quê? Porque a gente está falando de uma cultura que permeava alguns séculos ali atrás, ali na era feudal. Então, nessa época, a classe samurai, por um período, ela foi a classe mais alta. Então era a classe que era mais exaltada. Então, para as pessoas que não eram samurais, elas admiravam a conduta do samurai, de viver e entregar a vida no campo de batalha, entregar a vida para um propósito, certo? Mesmo que esse propósito não fosse meio duvidoso, né? Porque tinha isso também. O ninja, ele já tinha, como eu falei, uma ideia diferente. Então, essas pessoas que tinham essa ideia de não querer cometer o harakiri, por exemplo, elas não eram muito aceitas na sociedade dessa época. Então, o que acontecia com elas? Elas tinham que se isolar. E em quais circunstâncias que eles cometiam o harakiri? Quando eles eram desonrados. Então, por exemplo, imagina que um guerreiro não cumpriu direito com o seu dever e o mestre dele, o senhor dele, tá joia? Então ele falhou na missão dele, vamos falar assim, tá? Ele falhou na missão dele. Então o que acontece? Para ele recuperar a honra dele, ele sentaria em Seiza, né? Ele ia sentar em Seiza, ele não ia estar com o Yoroi, né? Ele ia estar sem o Yoroi, né? E vocês sabem que o harakiri ele é um corte aqui horizontal, ele é um corte horizontal e vertical.
Então ele é um corte que faz assim, ó, daqui para cá, né? Então, normalmente ele faria isso sozinho. Se ele tivesse muita consideração por alguém, ele ia pedir para o melhor amigo dele ajudar ele na hora final. Vocês sabem como que é o ajudar, né? Tem certas coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Aí, pessoal, aquelas pessoas que não acreditavam não seguiam essa conduta, por exemplo, mas eram guerreiros. Um guerreiro que ia para uma batalha e sobrevivia, ele não achava que ele, por exemplo, tinha que ceifar, né, a sua existência, vamos dizer assim. Então, o que ele fazia? Ele tinha a conduta dele, as regras dele. Só que ele era aceito pela sociedade da época? Nem sempre. Então, o que esses guerreiros que tinham essa conduta fizeram? Eles foram se reunindo em locais fora vamos dizer assim, nas montanhas do Japão. Que vocês têm lá as montanhas de Iga e Koga, né, que são as duas regiões dali da onde é o berço do ninjutsu, né? Do ninjutsu, essa ideia, essa linha de pensamento. Então esses guerreiros, eles foram para as montanhas, porque as montanhas sempre tiveram esse misticismo no Japão. Então as pessoas tinham muitas crendices populares sobre seres que viviam nas montanhas. Então as pessoas tinham muito medo das montanhas. E essas pessoas de mente mais aberta, que a gente vai chamar agora de ninja, né? Ninja é um termo bem moderno, tá? É um termo já usado nos dias mais atuais aí, mas antigamente era shinobi, tá? Então as pessoas que eram shinobi, que ainda não tinha bem distinto ainda essa categoria ainda dos shinobis, mas vamos dizer assim que é quando a ideia começou a nascer. Elas já estavam longe da sociedade naquela época. Então eles já viviam em grupos viviam com as suas famílias, né? E o que eles tinham que fazer para proteger seu território? Eles tinham que lutar para proteger seu território. Então toda aquela tática de guerra que eles aprenderam nas guerras, eles aprimoraram isso para a sua própria sobrevivência. Lembra do que eu falei de como que você pode usar o ninjutsu? Você pode usar o ninjutsu para proteger a sua vida, a vida da sua família ou do seu país. No caso, entenda como país a questão da onde você vive, da onde você mora. O Japão, ele não era, nessa época, né, ele estava dividido, né, numa nação que tinha muitos feudos. Então não tinha um governo único. Então imagina que cada território ali era responsável por si só, né? Então aqueles guerreiros, aquelas famílias de guerreiros que viviam ali, eles não eram apenas guerreiros, eles faziam de tudo. Eles eram agricultores. Lembra que eu mostrei para vocês o vídeo da Kama? Então, os ninjas, eles usavam várias armas agrícolas. Por quê? Porque eles não tinham essa distinção, olha, você vai ser somente um guerreiro. Eles viviam num grupo, viviam numa sociedade interna ali. Tinha uma vida normal também no dia a dia. Eles tinham uma vida normal. Eles treinavam mulheres, treinavam crianças. Não era muito normal treinar mulheres, por exemplo. Apesar que tinham guerreiras, sim. Existiam guerreiras que tem aí na história aí, como as Onabugeisha, que eram mulheres guerreiras. Mas o ninjutsu, né? Essas pessoas que desenvolveram essa ideia do ninjutsu, elas não tinham limites para ensinar as pessoas, por exemplo. Então, desde pequeno se treinava as crianças. As mulheres eram treinadas. Por quê? Enquanto os homens estavam, por exemplo, trabalhando no campo, elas tinham que saber se defender, tá? As crianças sabiam se defender também. Então, tudo começava muito cedo. E como eram pessoas que viviam à margem da sociedade, eles tinham que se proteger. E como é que eles faziam para se proteger? Eles simplesmente viviam isolados, tá bom? Então você imagina lá, pessoas, guerreiros ou ladrões que tentavam invadir lá um lugar, né, onde estava se desenvolvendo lá uma cultura, né, um pequeno vilarejo ali, né? Essas pessoas aí, elas tinham as suas práticas defensivas. Então, se você visse lá uma pessoa lá, uma mulher
com uma kamá, né, fazendo colheita de arroz, ela sabia se defender com aquela arma. Tá? Então tudo era usado como uma arma. Por quê? Porque essa era a realidade que eles vivenciavam. Diferente da realidade lá das cidades maiores, onde os guerreiros eles utilizavam a espada e só treinavam para a guerra. Para vocês terem uma ideia, um guerreiro básico, normal, assim, como um guerreiro que fosse apenas um samurai, ele treinaria 18 coisas, vou colocar como disciplina, ele treinaria 18 disciplinas. E uma pessoa que está ligada ao ninjutsu treinaria o dobro, treinaria 36 disciplinas. Quais são as diferenças? Basicamente, cada disciplina dessa você coloca como uma arma. Então, uma naginata seria uma disciplina, uma espada seria outra disciplina, andar a cavalo, combater a cavalo, arco e flecha, juntando tudo seriam 18 disciplinas. O ninja, o shinobi, ele estudaria muito mais. Por quê? Porque além de todas as 18 disciplinas básicas, montar a cavalo, usar o arco e flecha, usar a lança, usar tudo aquilo que vocês já viram aí, as armas de arremesso, além de tudo isso, estudava-se sobre a meteorologia, estudava-se sobre a geografia dos lugares, tá? Estudava-se sobre o uso do fogo, o uso da água. Então assim, vamos colocar que o ninja, o shinobi, ele era uma pessoa que tinha que estudar mais. Por quê? Porque eles tinham que depender apenas dele. Eram como um governo independente, então eles tinham que fazer mais coisas, eles tinham que procurar se proteger e procurar aprender outras coisas. E como que eles aprendiam essas coisas? Era muito simples. Tinha um costume nessa época daqueles monges fazerem peregrinação. Então muito conhecimento veio da China, por exemplo. Então muitos monges peregrinavam pela China para o Japão. E eles peregrinavam por onde? Pelas montanhas. Porque, como eu disse, as montanhas são como um lugar sagrado. Porque a montanha ela te deixa mais perto de Deus, né? Então para aqueles religiosos, aqueles praticantes daquelas artes mais antigas, né, eles tinham essa cultura, né, de a montanha ser um lugar que você atinge a sua iluminação, que você busca se iluminar, tá joia? Então, muitos ali guerreiros, muitas pessoas que vinham de batalhas, né, sobreviventes de batalhas, monges, estudiosos da meteorologia e tudo mais, eles faziam peregrinação. Até mesmo guerreiros, o guerreiro quando ele atingia os 15 anos de idade, era a data limite para que ele fosse um adulto, por exemplo. E aí esse guerreiro aí, ele saía da sua casa e ia procurar um senhor para ele servir. Então era normal ele peregrinar também. Então a partir dos 15 anos todo mundo já estava andando por aí. Não estava ninguém em casa assistindo Netflix. Já estava emancipado. Já estava todo mundo emancipado com 15 anos de idade. Coisa que muito diferente nos dias de hoje, né? Que hoje tem gente de 45 anos de idade que até hoje está dentro da casa dos seus pais, né? Olha que interessante. Com 15 anos, ó, o guerreiro ele já pegava o caminho da rua e já ia prestar os seus serviços para alguém aí, né? Então, pessoal, o ninjutsu ele foi se desenvolvendo através de muitas mentes, vamos colocar assim, tá? Então, essas pessoas elas foram se reunindo num local, elas foram trocando informações. Aqueles guerreiros que traziam informações de combate, de guerra, conversavam com outros guerreiros que vinham de outras batalhas, e esses guerreiros trocavam experiência. Então o ninjutsu ele nasceu da troca de experiência entre muitas mentes. Então pensa bem, é uma ideia que foi aumentando, tá? Como eu disse anteriormente aí, ninjutsu ele é definido como a arte da resiliência, a arte da perseverança. Então vocês vão perguntar, vocês sempre perguntam para mim assim: Sensei, por que na Bujinkan a gente tem as escolas que vocês treinam? Vocês têm escola ninja e samurai. Explica aí, por que você está usando Yoroi? Por que tem essa diferença? Na verdade não tem diferença. Vou explicar bem simples. Os guerreiros que eu disse naquela época, eles foram aprendendo, eles foram desenvolvendo o ninjutsu. O ninjutsu virou uma linha de pensamento que permeava a cabeça da pessoa. Essa pessoa,
ela treinava uma arte que veio dos samurais, por exemplo, uma arte de guerrilha. E aí, só que essa pessoa, ela teve acesso a essa linha de pensamento. Então ela trouxe essa linha de pensamento dela para a prática dela. Assim como eu disse também antes, uma pessoa que é um policial, por exemplo, ele tem a linha de pensamento dele, aquilo que ele acredita, aquilo que são os valores que ele defende, aquelas ideias que ele segue. Então tem policiais que têm uma linha de pensamento diferente de outros. Vocês devem conhecer, devem saber de alguém. Assim como tem políticos, assim como tem médicos, assim como tem professores. Isso a gente vê muito nas universidades, né? Professores que têm linhas de pensamento diferentes. Mas pensa bem, a profissão deles é a mesma, só que a linha de pensamento é diferente. Então o que acontece com as escolas da Bujinkan? Nas escolas da Bujinkan, por que eu gosto de falar que a gente treina ninjutsu? Ah, sensei, mas tem outros professores da Bujinkan que não falam somente que a gente treina ninjutsu. Tem outros professores que, em vez de falar que você treina ninjutsu, eles falam que vocês treinam Bujinkan Budo Taijutsu. Budo Taijutsu é um termo que é bem mais moderno do que o ninjutsu. É muito mais moderno. Na verdade, é um termo que a gente ouviu muito, né? Pelas palavras do nosso Soki Masaaki Yatsumi. Porque é assim que ele define aquilo que nós treinamos de uma forma geral hoje em dia, né? O Budo Taijutsu vem de uma forma mais livre para você manifestar o seu corpo. O que é Budo Taijutsu? Budo Taijutsu é a arte de você parar o conflito através do desenvolvimento do seu corpo, do desenvolvimento da movimentação do seu corpo, tá? A tradução de Budo seria o caminho da guerra. Só que, quando a gente fala sobre Budo, a gente está falando de como você resolve um conflito. Não estamos falando do caminho da guerra, estamos falando de como que você resolve um conflito. E Taijutsu? Taijutsu é a arte do corpo. Então seria a arte do corpo no caminho de resolver um conflito? Mais ou menos essa tradução aí eu acho que seria a mais correta para falar sobre o Budo Taijutsu. Então a gente tem 9 escolas na Bujinkan. Dentre essas 9 escolas da Bujinkan, a gente tem 6 escolas que têm técnicas que vêm do Bujutsu, certo? Que vêm da cultura do samurai, da forma de combater do samurai, mas aqueles guerreiros que treinaram aquilo, né? Como Kukushinden Ryu, por exemplo. Kukushinden é uma escola que você usa o Yoroi, assim como Gyokoryu é uma escola que você utiliza o Yoroi. Então, esse Yoroi ele não é classificado como samurai? Lembra do que eu falei? Da diferença? Né? Um ninja pode ser um samurai e vice-versa. O que muda é aqui, ó, é a mente dele. Tá? É o que ele carrega na mente dele. Então, dentro das escolas da Bujinkan, você tem 6 escolas que são escolas grandes, muito grandes, que carregam lá a informação de muitas técnicas, que tem muitos níveis de treinamento. Kukushinden Ryu, por exemplo, tem mais ou menos 6, 7 níveis de treinamento. Tem escolas que têm até mais níveis de treinamento. Outras tem 4, 3 níveis de treinamento, tá? Então, assim, as escolas elas são muito grandes, tá? E os sokis dessas escolas, eles foram trocando ideia, eles foram conversando entre si. E o que aconteceu ao longo do tempo? O que aconteceu é que um soki de uma escola que era puramente ninja, certo? Que vinha das tradições do ninjutsu mesmo, acabou sendo o soki de uma escola que era samurai, vinha das tradições samurais. Então o que aconteceu? Ele trouxe toda a linha de pensamento dele para a escola samurai. Então o que você criou? Você criou um ninja samurai, um samurai ninja, tá? Então a escola Kukushinden Ryu, por exemplo, que é uma escola que é muito conhecida pelo uso do Yoroi, ela é muito mais ninja do que as outras escolas. Justamente porque o Soki, aquele mestre principal, para quem não sabe o que é Soki, Soki é aquele mestre que tem numa geração apenas. É aquele mestre, só pode ter um, tá? É aquele mestre que ele vai ser o Soki, assim como foi Hatsumi Sensei para as escolas da Bujinkan, né?
E para ser o soque e trazer a linhagem, ele tem que ter o sangue ali ou pode ser qualquer outra pessoa? Não, ele tem que ser uma pessoa, ele não precisa ser de linhagem sanguínea. Muitas vezes aconteceu isso, de linhagem sanguínea. Por exemplo, Takamatsu Sensei, ele era neto do Sensei Toda. O Sensei Toda tinha 7 estilos. Os 7 estilos que nós treinamos da Bujinkan, o Sensei Toda era soque de 7 estilos. Então, Takamatsu era neto do Sensei Toda, né? Só que o Sensei Toda Takamatsu começou a treinar por volta de 8, 9 anos de idade, né? Então o Sensei Toda, quando ele começou a treinar Takamatsu, ele tinha outros alunos, ele ensinou para outras pessoas, mas ele viu que Takamatsu era aquele aluno que mais se dedicava e aquele aluno que mais conseguiu aprender a essência. Então aquela pessoa que é diferente das outras, aquela pessoa especial, aquela pessoa que além de ser uma pessoa que sabe todas as técnicas, que desenvolve bem, mas o soque é escolhido como uma pessoa que vai levar a informação adiante. Então muitas vezes é pela habilidade e outras não é pela habilidade. Outras vezes é por ser aquela pessoa que vai ser o mensageiro. E uma pessoa de antigamente que herdava os pergaminhos, digamos assim, herdava a escola, o estilo, mas que ele não praticava, mesmo assim ele ainda é um representante, ele tornaria um soque? Essa questão é assim, ó. Por exemplo, imagina assim, ó, que uma escola, ela tem os seus pergaminhos. Os seus pergaminhos é aquela parte mais histórica, é aquilo que o soque escreve, né? Imagina tudo que ele treinou, tudo que ele aprendeu com o soque anterior. Ele recebe os pergaminhos, que é como se fosse o manual de treino dele. Ele recebe todos aqueles pergaminhos, né? Vou mostrar uns pergaminhos para vocês. Deixa eu pegar um livro aqui, tem umas fotos aqui de alguns pergaminhos. Aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a foto, ó, de um pergaminho, né? De um pergaminho da escola Gyokuryu, ó. Tá? Isso aqui são pergaminhos, ó, aqui em cima. São pergaminhos que vêm de professores, né? Isso aqui também faz parte, ó. Isso aqui, esses desenhos aqui são desenhos que mostram os pontos de pressão, né? Que vêm dos pergaminhos. Então essa informação aí, esses pergaminhos e tudo mais, eles eram passados de um soque para outro. E esse soque, ele iria dali para frente carregar a linhagem da escola, não precisando ser sanguíneo, tá? Por quê? Porque depois de Takamatsu veio Hatsumi e eles não tinham ligação de sangue. Hatsumi era o melhor aluno, era aquele que desenvolveu as 9 escolas, né, que recebeu de Takamatsu. Então assim, um soque passaria para o outro soque todos os pergaminhos, né? E esse soque, ele iria escrever os pergaminhos com a mentalidade dele, com o desenvolvimento dele. Então esse soque aqui seria, que recebia a escola do outro, ele seria aquele capaz de levar aquilo adiante, de levar aquilo para uma evolução. Então as técnicas são as mesmas? Sim, as técnicas são as mesmas. Só que aí você tem a evolução técnica que um soque colocaria para o outro. E o que acontecia? O que poderia acontecer, por exemplo, com aquilo que Ariadne disse? Uma pessoa que... Imagina que a escola, o soque morreu. E aí ele não deu tempo de passar esses pergaminhos e passar o estudo, passar o conhecimento para o próximo soque. Treinar um outro soque, Treinar um né? outro soque. Então o que acontece? Você tem lá os pergaminhos. E aí você tem os membros da família que nunca treinaram. Então esse membro da família, ele se torna soque automaticamente? Não se torna soque. A pessoa ter os pergaminhos não faz dela soque, tá? Vocês devem conhecer aí na internet, tem uma pessoa, né, que se diz o último ninja, né, que na verdade ele apenas tem os pergaminhos de uma família e ele não foi indicado soque, ele não praticou, né, com o soque anterior. Ele é da família, então ele tem os soques.
ele tem os pergaminhos. Para ficar bem simples de você entender, você imagina o seguinte, imagina que você tem um pai e o seu pai ele é médico. E aí o que acontece? O seu pai, ele morre e ele deixa para você o diploma de medicina dele, como um diploma daqueles ali, ó. Então, ele deixa para você, né, o diploma de medicina dele. E aí o que acontece? Responde para mim se você se torna médico só por ter o diploma de medicina. Essa daí, vocês por favor comentem aqui e responde para mim. Se você se torna médico apenas por ter um diploma de medicina. Então, como vocês sabem, a resposta é não. E uma pessoa, para ela ser algo, ela precisa ter vivência. Só tem duas formas, como eu disse. Uma é através da vivência, que ela pode vir de uma linhagem sanguínea ou não. Lembra? Takamatsu veio de uma linhagem sanguínea, mas Hatsumi não veio de uma linhagem sanguínea. Ele era o melhor aluno de Takamatsu. Então aí já quebra já o paradigma aí, certo? E tem um outro ponto. A pessoa ela pode ser Soki se ela for indicada por um outro Soki. Ou seja, ela pode até não treinar. Mas ela tem que ter a indicação de um outro Soki, tá? Então, esse é o grande X da questão. Ela não pode apenas tomar para si os documentos e falar assim, eu sou o Soki, tá? O Soki atual tem que denominar um próximo. Um próximo. Mesmo que esse Soki que seja o próximo, mesmo que ele não seja aquele de mais habilidade, mas ele tem que ser a pessoa que vai levar a informação para frente, tá? Então, por exemplo, um Soki que está no final da vida dele, ele vai ter uma indicação de alguém que vai ser como o Soki, ele é o detentor da informação, ele é o detentor da cultura, ele é aquele que vai passar a ideia adiante, tá? Para quem não conhece aí, se vocês assistiram o seriado do Jiraiya, o Jiraiya ele era conhecido de Hatsumi Sensei. Ele se conhece há muitos anos, fizeram o seriado do Jiraiya. Hatsumi Sensei participou do seriado do Jiraiya. E agora, quando Hatsumi Sensei dividiu as escolas, o Takumi Tsutsui, que é o ator que faz o Jiraiya, ele recebeu a escola Togakuri, sem ser um grande praticante e sem ter uma grande vivência no ninjutsu. Por quê? Porque ele é aquele que vai carregar esses pergaminhos e vai levar a informação para aquele que será o próximo Soki. Então, como eu disse para vocês, o Soki, ele não tem que ser aquele cara que toma para si os documentos e se faz Soki. Ele tem que ser indicado por alguém. Aí, como eu disse, essa indicação, ela pode ser de duas formas. Ou pode ser pelo aluno que é mais habilidoso, ou, de repente, às vezes, pensa bem, às vezes aquela pessoa que é a mais habilidosa, às vezes a mente dela e o coração dela não estão no lugar certo. E só um Soki verdadeiro pode saber isso, entende? Então o Soki, ele tem que ter o coração apontado para o próximo Soki, tá joia? Então é por isso que às vezes vocês vão ver, por exemplo, na Bujinkan a gente tem esse exemplo do Takumi Tsutsui, que ele é um Soki, né, que carrega a informação para passar para o próximo. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do ninja e do samurai. Por que na Bujinkan nós treinamos? As escolas, tem escolas que são de origem samurai, mas a gente fala que treina ninjutsu de uma forma geral, porque o ninjutsu está presente nas 9 escolas, tá joia? Então, mesmo nas escolas samurai, o ninjutsu está dentro delas. Então, fica de uma forma mais simples para que eu possa me expressar e falar para vocês que nós treinamos ninjutsu, né? Mas, se a gente fosse dividir por prática tudo aquilo que nós fazemos,
né? Para explicar uma coisa, eu teria que ficar aqui falando, olha, a gente treina Naginata Jutsu, a gente treina Rambo Jutsu, treinamos Bojutsu, treinamos Dakentai Jutsu, treinamos Koshi Jutsu, treinamos Koppo Jutsu, treinamos Dakentai Jutsu, treinamos Taijutsu, treinamos Butai Jutsu. Eu ia ficar aqui até amanhã só falando muitos jutsus aí, e a gente não ia sair do lugar, né? Então a melhor forma de explicar, eu gosto de falar, olha, nós treinamos ninjutsu, porque o ninjutsu é aquele ponto de inflexão que está em todas as escolas e acompanha aí a gente. Então, você quer treinar ninjutsu? Ó, escreve aqui embaixo aqui da onde você está falando, da onde você está me assistindo, e se você quer treinar ninjutsu de uma forma online, nós vamos aí desenvolver aí um curso online para quem gostaria de aprender mais sobre o ninjutsu, tá? E você pode ser meu aluno aí de forma online. Comenta aqui embaixo aqui da onde você está me vendo e se perto da sua casa tem ninjutsu ou não. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.